A gente inicia a manhã de hoje fazendo esta apresentação, né, do que é a carga tributária, do que é a arrecadação de impostos no Estado do Pará, mas, principalmente, qual o papel que essas empresas mineradoras têm dentro desse cenário e na formação desta receita tributária. Eu pediria que passasse o primeiro slide, por favor. Aqui é só um roteiro, né, que a gente vai ter, a arrecadação do Estado do Pará, o fechamento de novembro de 21. Nós ainda estamos com um dado que pode ser mudado um pouquinho, o seu resultado, né, porque ontem nós fechamos a arrecadação, mas sempre com 48 horas, 72 horas, ainda costuma-se ingressar alguns resíduos de recebimento de imposto. Logo em seguida, a gente vai falar um pouquinho dos indicadores do segmento mineral, a arrecadação do ICMS, a arrecadação da taxa mineral e a arrecadação dos royalties, que é a nossa CEFEM. Por favor, o próximo. Aí nós temos... Deixa eu virar para cá, que fica melhor. Nós temos refletido os nossos valores, né? Eu disse ontem que nós havíamos fechado o mês de novembro com uma arrecadação histórica, né? Antes nunca alcançada no mês, a casa de 1.610 bilhões de ICMS. Então, nós temos listados aí o ICMS, o IPVA, o ITCD, as nossas taxas, totalizando a nossa receita própria arrecadada. O que é que nos chama a atenção? Se compararmos só o ICMS, né, fechamento novembro 21, com fechamento novembro comparativo a 2020, nós já temos uma variação nominal de 13,7%. Se agregarmos de janeiro a novembro, nós já temos aí um valor somado de 15 bilhões, tá? Algo em torno de 15 bilhões. O mesmo período do ano de 2020, 12 bilhões, o que nos assegura um crescimento nominal de 22% e um crescimento real de 14%. Isso nos assegura uma participação só de ICMS na receita corrente de 59%. Quando juntamos o IPVA, o ITCD e todas as taxas, né, e aí entraria tanto a taxa mineral quanto a taxa hídrica, apesar da taxa hídrica ela estar suspensa, mas aí algumas empresas ainda fazem esse mesmo recolhimento, nós teríamos uma participação só de receita corrente em torno de 67%. O que é que isso significa? Isso significa que nos dá, né, um certo conforto. E quando eu digo nos dá um certo conforto, é conforto para o governo do Estado, né? Nós estamos aí no bolo de todo a nossa gestão de tributos, só com receita corrente, 67%. Os demais são as receitas transferidas. Nós temos o Fundo de Participação dos Estados, nós temos a participação do IPI, nós temos os royalties, né, oriundos tanto dos recursos hídricos quanto da exploração dos recursos minerais, o IOF, né, a compensação financeira da lei, a compensação em função da lei Candi, o que assegura uma receita transferida de 32,9%. Então, quando eu digo que o Estado do Pará ele se vê numa situação, do ponto de vista tributário, confortável, é porque esta receita corrente ela assegura, né, a capacidade do governo em arcar com os investimentos assumidos por esse próprio governo nas diversas vertentes, saúde, transporte, educação, enfim. Isso nos dá uma segurança muito grande. Tanto é que o Estado do Pará, e isso é uma coisa que devemos nos orgulhar muito, nós fomos o único Estado brasileiro que conseguimos pagar o 13º salário todo, integral, no mês de outubro. Então, isso é algo que muito nos envaidece e muito nos torna felizes do ponto de vista de gestão, né? Ano passado, mesmo um ano difícil, um ano com pandemia, nós conseguimos fechar
o exercício de 2020 com um crescimento real que nós só perdemos no cenário nacional para o estado do Mato Grosso. Então, é algo do qual nós devemos nos orgulhar. Nós tivemos, sim, uma subtração de receita em 2020, nos meses de abril, maio e junho. Mas, a partir de julho, nós já passamos a ter resultados melhores do que o ano de 2019, que nós não tínhamos pandemia. Então, nós vínhamos apresentando resultados cada vez mais excepcionais, né? Quando comparados a um exercício de 2019, que nós não falávamos de pandemia, que nós estávamos iniciando essa nova gestão no governo, onde nós, da própria Secretaria de Estado da Fazenda, já tínhamos essa preocupação de fazer o melhor acompanhamento de todas as nossas empresas, hoje, sob uma ótica diferenciada de controle e de fiscalização, prima-se, isso é uma realidade do Brasil, não por uma fiscalização punitiva, mas sim uma fiscalização preventiva, e é isso que a gente espera e quer das nossas empresas, que elas ajam com transparência e elas recolham aquilo que é devido aos cofres públicos. Então, todo o nosso trabalho de fiscalização, de acompanhamento, ele tem essa visão, ele tem essa ótica, né, esse direcionamento para que venhamos a fazer o nosso trabalho da maneira mais transparente possível. Você pode passar, por favor. Então. Você pode passar. Nós temos aqui a taxa de câmbio nominal. O que é que nos chama a atenção? É que, já na pandemia, nós tivemos uma grande variação do dólar. E é óbvio que isso impacta, né, no grande volume de exportações. Tá? Isso impacta no grande volume de exportações. Então, essa taxa de câmbio, né, que chegamos a ter um pico de 5,62, isso foi um fator impactante, tá? Principalmente na composição dos royalties, né, e na composição das taxas minerais e hídricas. Por favor. Aí nós temos aqui também refletido os indicadores de cotação das commodities minerais. O mesmo comportamento a gente tem para o alumínio e para o minério de ferro. Tá? O momento que você tem as grandes oscilações desse preço, também pautados em dólar, né, por toneladas exportadas, e a gente vê um crescimento considerável, né, tanto no exercício de 2020 quanto no exercício de 2021. Por favor. E aí a participação, né, do Pará, dos estados em relação aos minérios, e aí a gente fala de faturamento por estado, tá? E essa fonte foi lá do IBAMA e da própria agência reguladora. E aí eu queria fazer uma observação, e até uma das maneiras de nós reforçarmos o tipo de controle que a gente pode exercer e que a gente exerce sobre esse segmento de minérios, que, obviamente, é extensivo, tá, para todas as demais empresas. Mas, especificamente no minério, né, como toda a incidência, quer seja do ICMS, quer seja a incidência dos royalties, né, a CEFEM, quer seja a incidência para cálculo da taxa, tanto pela utilização de recursos minerais quanto de recursos hídricos, ela é pautada em volume produzido. Tá? Então, quem são os detentores dessas informações acerca de volumes? Nós temos a informação que é repassada via contabilidade, e isso a própria Receita Federal tem dentro do seu SPED contábil. Nós temos a informação que nos é repassada, né, também dessa mesma informação quantitativa, quer nas nossas declarações, quer dentro do SPED fiscal. E nós temos também a informação que vem através da agência reguladora, da ANM. Então, nós já tivemos o cuidado, e isso foi fruto de uma demanda de um dos municípios aqui do Pará em relação aos minérios, porque não estaria havendo, num primeiro momento, né, a mesma informação com as mesmas quantidades dentro desses diversos caminhos
que aqui eu coloquei para vocês. Então, nós nos debruçamos e identificamos aonde poderia ter uma falha, né, na prestação desse tipo de serviço. E eu queria só dividir com vocês um trabalho que já existe, não nos minérios, mas já existe no petróleo, né, através da ANP. Foi desenvolvido um sistema no estado produtor de petróleo, que é o estado do Espírito Santo, um sistema através do qual toda a produção do petróleo, ao mesmo tempo, ela é repassada para a agência reguladora, é repassada para a ANP, como também é repassada, né, com uma fração aí de pouco tempo, acho que 2 ou 3 dias, a mesma informação para a Secretaria de Estado da Fazenda. Então, a Secretaria ela tem quase que ao mesmo tempo condições de saber, né, qual o volume de royalties que vai ser calculado e qual o volume de royalties que vai ser distribuído, quer para o município que esteja lá conduzindo aquela produção, quer a participação em função do Estado. Então, isso é muito importante. Então, já existe manifestação de alguns estados, dentre eles o próprio estado do Pará e o estado de Minas, que são os 2 grandes estados produtores de minério, para que tenhamos algo semelhante. Então, essas discussões elas já voltaram a ser feitas dentro do ângulo da COTEP, para que a gente tenha algo semelhante a esse tipo de controle também para os minérios. Mas o que a gente percebe? Olha o estado do Pará, o salto que nós tivemos, né, em relação a Minas. Então, realmente, nós passamos a liderança, né, na produção desse minério, e isso muito por um lado, nos honra e, ao mesmo tempo, nos preocupa, como disse o jornalista, né? Muito nos preocupa, porque não é uma produção como é a produção agrícola, que você está renovando a terra, né, e você tem a oportunidade de ter novamente novas safras. O minério não. O minério ele tem uma durabilidade. Acabou aquele tempo, o que vai ficar? O que vai ficar com o município? O que vai ficar com o Estado? Como é que a gente vai manter a economia a partir desse aspecto, né? A partir do que vai ficar? Nada é eterno. Nada é eterno. Então, pode ficar, assim, um grande vazio. Então, eu também comungo dessa ansiedade, né? Eu comentei com o Charles hoje, que eu saí muito ansioso, acordei de madrugada pensando e fazendo essas reflexões, porque o quão importante é o nosso papel. Não só o nosso papel enquanto gestores, porque nós somos aqui gestores, nós estamos à frente, né, de tomar decisões, quer tomemos essas decisões lá no âmbito da SEDEM, no que diz respeito à concessão e acompanhamento dos benefícios fiscais, quer tomemos essas decisões do ponto de vista estratégico, né, tributário, aí já seria a Secretaria de Estado da Fazenda, quer essas decisões elas venham num cunho maior. E aí a gente está falando de reforma tributária. Como é que fica o segmento dentro de uma reforma tributária? Então, isso muito nos preocupa, muito nos angustia, né? O que pode vir para frente? Sabemos, obviamente, nenhum de nós somos ingênuos, e sabemos o poderio que a empresa do porte da Vale tem. Ela tem no Estado. E nós estamos fazendo a nossa parte, né? À luz da legislação, à luz desse acompanhamento, desse monitoramento. Quando identificamos algum aspecto que a legislação nos permite fazer a cobrança do imposto, nós assim o fazemos. Nós assim o fazemos. E fazemos com muita propriedade. E digo mais a vocês, toda a ação nossa, qualquer lavratura de auto que nós venhamos a fazer nessa empresa, no mesmo dia a gente já tem uma enxurrada dos maiores tributaristas desse país fazendo a defesa, dos maiores tributaristas desse país. Então, percebam que não é um trabalho fácil. Não é que simplesmente estejamos com os olhos vendados, os olhos fechados. Pelo contrário, né? Muitas das vezes, nós não temos pernas suficientes para que façamos um trabalho mais intenso, digamos assim. Por quê? Porque nós temos outras amarras, né? A própria Lei Candir, né, que foi tão comemorada, mas eu lembro bem, entrei na Fazenda em 92,
ela foi de 96. Quer dizer, nós estávamos iniciando uma fiscalização com um novo modo operante. E já em 98, 99, eu sei porque eu também participei desse trabalho, a gente já fazia o levantamento das perdas do Estado do Pará, isso lá em 98. Nós já apontávamos, porque na Lei Candir criou-se um fundo de compensação, mas este fundo de compensação ele estava aquém do que nós realmente estávamos perdendo. Aquém do que estávamos perdendo. Lá em 98 já fazíamos isso. Nós estamos em 2021 discutindo e tendo os mesmos anseios, né, as mesmas preocupações que envolvem o segmento de minérios. Então, é só para que todos nós reflitamos sobre isso, que o problema não é um problema simples, também não é um problema que vamos sair daqui com determinadas soluções mágicas, não é isso. É o poder público agindo, somos nós, enquanto cidadãos, também agindo, para que juntos pensemos soluções que sejam viáveis, não só do ponto de vista econômico, mas principalmente do ponto de vista legal. Principalmente do ponto de vista legal. Você pode pular, por favor? E aí nós temos o faturamento, obviamente que é o faturamento das empresas de minério, nos exercícios 2018, 2019 e 2020. E o que é que nos chama a atenção? A arrecadação do ICMS do segmento. Olha a participação. 0,59, menos de 1% em 2018, 0,60 2019, menos de 1%, se manteve 0,69 e continuamos com 0,56. Eu lembro da fala ontem do vídeo de uma daquelas pessoas que deu depoimento que dizia assim o seguinte, o faturamento é um pouquinho para salário, não sei se vocês recordam disso ontem, a pessoa falou isso, é um pouquinho para salário, um pouquinho para imposto e o resto tudo vai para lucro. Olha a participação do imposto dentro deste faturamento. É uma participação reduzidíssima. Daí a gente consegue entender como é que a Vale consegue ter um lucro, você falou ontem, né, Charles, 75 bilhões no primeiro semestre, foi isso? 75 bilhões no primeiro semestre. E hoje reforçado ainda pelo Lúcio Flávio com a distribuição de dividendos. A distribuição de dividendos ela é legal, ela é contemplada na lei das SAs, na lei 6.404, e é o caminho que a Vale tem para distribuir todo esse volume gigantesco de lucro. E está aqui a participação do imposto para todos nós tomarmos conhecimento. A arrecadação do ICMS mineração sobre a arrecadação total. Está aí a participação das empresas de mineração dentro da arrecadação do Estado do Pará. Eu só a título de informação, ano passado eu fiz uma live e eu fui indagado. Como é que o Estado do Pará, mesmo no período de pandemia, conseguiu crescer com a arrecadação dos seus impostos? Muito simples, tá? A economia do Pará ela é muito concentrada. Então, o nosso maior recolhimento ele vem dos combustíveis, ele vem da comunicação e vem da energia elétrica. Então, se somarmos esses três elementos, a gente tem algo aí em torno de 55% a 60% da arrecadação. Como o segmento minerador, né, que é um segmento forte, foi colocado como atividade não essencial, obviamente, ele por si só, a gente viu que não tem uma grande repercussão tributária, mas a gente tem todo o encadeamento econômico em função disso. Qual seja o consumo da energia elétrica, que nós não tivemos uma subtração muito elevada, e nós tivemos aí também, para mover esses equipamentos todos, o próprio combustível. Então, os dois elementos de peso. Aliado a isso, nós não tivemos queda em alguns códigos de receita de impostos, e aí a gente fala da cesta básica, porque todo mundo continuou comendo, mesmo com a ajuda do governo federal. Nós tivemos aí o código de receita de medicamentos que também não caiu. Tivemos uma queda, de um modo geral, no varejo, mas que isso foi sustentado, foi atenuado por esses outros elementos que fazem parte da formação da receita tributária. Não nos esqueçamos também
que essas empresas, as quais eu citei aqui, desses segmentos de energia elétrica, de comunicação, elas continuaram fazendo os seus investimentos, né, no seu parque, nos seus ativos fixos, e isso garantiu um bom recolhimento diferencial de alíquota. Então, houve sim uma subtração no recolhimento do ICMS normal, que foi compensado por outros códigos de receita, dentre eles o próprio diferencial de alíquota. Por favor. Aí está aqui, ó, só para reforçar o que havíamos colocado, aonde nós estamos concentrando o nosso maior volume de recolhimentos. Nós temos o diferencial de alíquota aqui, vamos ver para o exercício de 2020 e 2021, né, que a gente fica com uma melhor percepção. O ICMS importação, o ICMS normal, esse sim teve uma queda no passado, né? Operações interestaduais da Casterita, o ICMS normal de minérios, ICMS substituição tributária e importação, o que é fruto do nosso trabalho, a geração de autos de fração, e da energia elétrica. Então, essa foi a formação dos principais códigos de receita tributária para cada um desses exercícios, tá? Da série de 2018 até a parcialidade de 2021, porque os nossos dados são até novembro de 21. Por favor. A taxa mineral, né? Nós temos o recolhimento da taxa mineral com esses montantes, 541 milhões. Está aí milhões? Cadê? Não. Está em milhões, não é isso, Bernardo? Ah, está aí. Está em milhões, esse é o recolhimento da taxa. Tá? Hoje nós estamos com, a cada 10 mil toneladas, um valor de 3 UPF-PAs, né, que na realidade começou a taxa com isso. Num dos governos passados, essa taxa ela foi reescalonada, não é isso? A cada 10 milhões de toneladas seria uma UPF-PA, acima disso 0,2, e agora o governo ele tornou o decreto, né, retomando para as 13 UPF-PAs, chamando a atenção que a própria Vale ela já foi autuada, agora de março até agosto, e a gente está com um coordenador aqui dos grandes contribuintes que pode atestar isso, porque ela continua usando o mesmo modo operante de antes. Tá? Então, nós já identificamos e já tivemos a oportunidade também de autuar a empresa em função disso. Por favor. A participação Brasil, né, em relação à CEFEM. E aí a gente tem o Estado do Pará detendo essa CEFEM, né, no cenário brasileiro, de 51%. Vê que a participação de Minas Gerais foi uma participação que foi bem reduzida, hoje representa 38,9%, os demais estados aí com uma composição bem menor. A CEFEM Brasil, 6 bilhões, 6,8 bilhões, e a participação do Pará, como eu disse, uma participação bem maior do que a participação do estado de Minas Gerais. Por favor. Composição dos royalties, lembrando que os royalties eles têm uma distribuição, não é isso? Uma parte desses royalties, a maior parte, que é 60%, vem para o município onde está sendo feita a exploração, 15% vem para o Estado, nós temos um percentual que ajuda os municípios adjacentes, né, que correm um risco por conta dessa exploração, uma parte vai para o Centro Tecnológico de Pesquisa, uma parte vai para a agência reguladora, então essa seria a distribuição dos royalties. Tá? No passado, a gente teve uma série de dificuldades em acompanhar esses royalties. Tá? Nós não tínhamos competência para fazê-lo. Hoje nós podemos também fiscalizar esses royalties. Né? A nossa função enquanto auditores é acompanhar os impostos e as receitas não tributárias. Então, os royalties fazem parte da receita não tributária. E havia sempre uma dúvida muito grande por parte da agência reguladora, da ANM, isso também alguns anos atrás, porque incidia o cálculo desses royalties sobre a receita líquida.
Então, sempre havia aquela dúvida, sobre a receita bruta, nós vamos ter que abater o imposto. Mas qual o ICMS que a gente vai abater? É o ICMS apurado? É o ICMS destacado sobre as vendas? Então, sempre havia essa dúvida muito grande por parte da agência reguladora. Então, em vários momentos, nós estávamos ali presentes, né, dando os esclarecimentos necessários para que não houvesse dúvida na hora do cálculo desses royalties, chamando a atenção que a informação ela é prestada pela empresa mineradora, vai para a agência reguladora, que é a ANM, ela que homologa para que haja a distribuição para todos os entes, para que esses percentuais sejam distribuídos. Nós não temos um gerenciamento direto sobre essa distribuição. O que podemos fazer é acompanhar para saber se aquela informação que a mineradora repassou para a agência reguladora é pertinente e faz jus ou não. Esse é o nosso papel. E hoje essa é a participação dos royalties na formação da nossa receita. Por favor. E está aí por minério, né? Nós temos o ferro, o cobre, a bauxita, minério de cobre, minério de ouro, minério de alumínio, ouro, caolino, minério de ferro, minério de níquel, os outros, manganês, cassiterita, calcário, granito, minérios de manganês. Percebam o seguinte, qual é a leitura que a gente faz de tudo isso aí? É que nós estamos assentados num estado riquíssimo, riquíssimo de potencialidade mineral. Riquíssimo de potencialidade mineral e pobre no que fica. Essa é a grande leitura que a gente faz de tudo isso. Se a gente comparar esse grau de recolhimentos com o que as empresas geram de lucro ou com o que as empresas, né, geram de faturamento, a gente viu aqueles percentuais abaixo de 1%. Que situação privilegiada nós estaríamos se isso fosse muito maior? Né? Nós não teríamos um Estado com todo esse grau de necessidade e de deficiências que o Estado do Pará tem. É um problema, né, que a gente tem que refletir e a gente tem que pensar, né, soluções, como já bem foi colocado aqui por várias pessoas. Essa riqueza é nossa. Essa riqueza é nossa. Né? Nós somos o povo paraense e cabe a nós lutar para que essa riqueza ela seja equânime. Para que essa riqueza ela seja equânime. A riqueza tem que ficar, sim, uma parte com o Estado do Pará. Eu não estou questionando o papel da empresa na sua capacidade de gerar lucros. Eu não estou questionando isso. O que eu questiono é que haja uma justiça social nesse sentido. Se o minério está aqui, está sendo explorado aqui, e o buraco que vai ficar é aqui, a gente tem que criar, sim, soluções para que nós venhamos a nos precaver, né, quando isso vier a ocorrer. Esse é o nosso papel social, é o nosso papel enquanto gestor, é o nosso papel enquanto auditor. E é isso que eu sempre defendi. É isso que eu sempre defendi. E eu acho que essa tem que ser a nossa bandeira, para que juntos façamos algo melhor por esse Estado do Pará. Esse é um compromisso de todos nós. Por favor. Arrecadação por município. E aí, claro que a gente tem uma arrecadação privilegiada, tanto do município de Paraopebas e do município de Canaã dos Carajás. Eu só queria compartilhar com vocês uma reflexão que eu faço todos os anos, né? Em relação a esses municípios que recebem royalties. Eles recebem royalties. Como nós temos um grande movimento econômico por parte dessas mineradoras, o índice de cota-parte desses municípios é privilegiado. Ontem o prefeito Edmilson também comentou isso. E quando a gente olha e vê aquela periferia, tanto de Paraopebas, que nós vimos no vídeo, quanto a periferia de Canaã dos Carajás, isso nos corta o coração. Como que esses municípios são detentores no recebimento de tantos recursos, quer seja recurso proveniente de CMS,
quer seja recurso proveniente de royalties, que não é pouco, não é pequeno, né? Ainda assim, a gente consegue ter baixos índices, né? Pessoas, crianças que são analfabetas, né? A população que vive à margem de ter saúde, de ter transporte, de ter habitação. Quer dizer, é um cenário que nos constrange e, ao mesmo tempo, nos revolta, né? Que a gente percebe que esses municípios poderiam ser municípios modelos, e não o são. Não o são. Né? Então, isso é realmente de cortar o coração de qualquer cidadão. Por favor. Aí só os valores, né, traduzidos em arrecadação de cada um deles. Olha aí, você acha que é pouco dinheiro receber 2 bilhões de royalties? 1 bilhão e 700 milhões de royalties. 2 municípios como Paraopebas e Canaã dos Carajás, e a gente vê o que nós vimos ontem. Por favor. Eu acho que encerra com esse, não é? Nós, do Fisco Estadual, e a grande maioria do público que está aqui presente, estamos concentrando esforços, viu, Charles? Você que nos representa, a Catete, nós temos aqui o Lorival, que cuida do Tesouro. Nós não temos poupado esforços para que nós recuperemos essa capacidade por parte do Estado, principalmente no que diz respeito a todas essas grandes empresas, né, que têm investimentos pesados no Estado do Pará, para que realmente nós tenhamos um retorno adequado e possamos traduzir isso em serviços para a população. Antes de mais nada, nós somos cidadãos e somos cidadãos paraenses. E queremos ver o Estado do Pará numa posição privilegiada dentro do cenário nacional. Muito obrigado a todos.